Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal, mais um devocional. Como vocês já viram, essa semana é uma semana que Deus colocou no meu coração sobre a eternidade. Isso abriu muito a minha mente sobre, será que eu realmente estou amando ao Senhor? Será que eu entendi por que Jesus veio à Terra? Porque é para isso que Ele veio, sabe? Para que a gente possa ser tocado, curado, a gente tenha a chance de conhecer a Deus, porque hoje em dia as pessoas não estão escolhendo a Cristo, e isso é algo que a gente tem que, escolher. Como vocês viram no último vídeo, Jesus, ele não pode desistir de nós, então eu não vou desistir dele, e vou continuar essa semana aqui para a gente completar essa semana com esse devocional que o Senhor me deu. Os comentários estão abertos para que a gente possa gerar em Deus coisas eternas, e comentários que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá bom? Abram suas Bíblias em João 6:68, tá? A gente vai ler aqui, quem quiser acompanhar, fiquem à vontade. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Aqui a gente tem o senso de eternidade dentro de nós. O primeiro vídeo foi sobre entender o senso. O segundo vídeo foi sobre buscar a eternidade. Esse terceiro é quando a gente entende o que é a eternidade, entende quem é Jesus e entende qual é o plano que Deus tem para as nossas vidas. Simão Pedro, ele diz assim, Senhor, para onde nós iremos? Ele tinha o questionamento: Senhor, para onde nós vamos? A gente para e pensa assim, como a gente vai para o céu? Como é o céu? E isso é algo que a gente vai ter a dúvida para sempre, até nós chegarmos lá. Mas o intuito é esse aqui, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. E é nisso que a gente vai ficar hoje. Aqui, Pedro e os discípulos, eles têm o senso de eternidade. Eles sabem que Deus, que Jesus é o centro de tudo, e que Jesus tem as palavras de vida eterna. Então eles tiveram o entendimento, a metanoia da eternidade, que é a palavra, que o Senhor, que Jesus, ele veio trazer coisas eternas a nós. E aqui tem a confirmação de que nós sabemos e nós cremos que Tu és Senhor. Então os discípulos estão afirmando que nós sabemos quem Tu és. Nós cremos, nós queremos seguir, mas ainda temos dúvidas de para onde vamos. Mas nós cremos que Tu tens as palavras de vida eterna. E o que o Senhor espera de nós, espera de mim, no devocional foi muito sobre o meu coração. O que o Senhor espera de mim é que eu possa chegar num lugar de dizer assim: eu creio em Ti. Eu não duvido, eu creio. E eu sou uma pessoa que ainda duvida. Eu ainda duvido dos planos que Deus tem na minha vida, eu duvido do chamado que eu tenho. Eu duvido. Mas eu quero chegar num dia e dizer assim: Senhor, para onde nós iremos? Porque para onde o Senhor nos mandar, a gente vai. Porque a gente já sabe quem Tu és, a gente já confia em Ti. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Hoje a gente vive um tempo que é tudo muito raso, que as pessoas não se aprofundam em conhecer a Cristo. Não se aprofundar em decorar versículo para pregar para as pessoas, mas se aprofundar no Espírito e verdade. Aqui nós vemos discípulos, Pedro, como o discípulo que sempre se colocou na frente, em posição de batalha, de posicionamento, sempre teve frases que aperfeiçoaram os outros discípulos, sempre foi certeiro nas palavras. E isso é algo que eu preciso entender, que a gente só vai ter o entendimento da vida eterna, a noção da eternidade, quando nós olharmos para Jesus, olharmos para a cruz e entendermos que o Senhor tem as palavras de vida eterna.
E aí a gente volta naquela passagem do último vídeo que diz assim, ó: a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. No mesmo capítulo, Jesus ele diz para os discípulos para que ele veio e para que a existência dele implica. Ele estava ensinando para eles. E no mesmo capítulo, um dos discípulos chega assim e diz: tu tens as palavras de vida eterna. Por quê? Porque ele teve o entendimento, teve aquela metanoia do que Jesus estava ensinando, estava pregando. E ele olhou para Jesus. Ele teve o entendimento. E nós temos que ter esse entendimento também de eternidade, que o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos que ter os olhos fixos no Autor, os olhos fixos em Jesus. Temos que ser como esses discípulos aqui, ó, que eles não sabiam para onde iam, mas eles criam no Senhor. Eles não se perguntaram para onde nós iremos, porque nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós temos que ser uma geração de jovens, de homens, mulheres, de crianças até mesmo, de que sabemos quem é Jesus. Nós temos que saber quem é Jesus. Temos que saber o que ele gostava, como ele vivia, não só para comentar na roda dos amigos. Sabia que Jesus fazia isso? Jesus fazia aquilo, porque hoje essa geração faz isso, né? Senta com os amigos, Jesus fazia isso, Jesus fazia aquilo, Jesus... Cara, mas e aí, tu tá copiando Jesus ou tu só sabe o que ele faz, sabe? Nós temos que ser cópias de Jesus, temos que amar como ele amou, nós temos que seguir o Evangelho como ele seguiu. E isso implica em não só ouvir falar de Jesus, mas conhecer Jesus. E quando a gente aprende a conhecer Jesus, a gente tem a sensação, a gente consegue experimentar o que é a eternidade. Porque Jesus, ele é a eternidade. Porque Deus diz que ele é eterno, eu sou eterno. Então quando a gente consegue entrar num lugar em Cristo Jesus, a gente entra em lugares eternos. Quando você, jovem, que tem um devocional de oração, tempo de oração, você passa o seu tempo no seu quarto orando, lendo, você está gerando coisas eternas. Você tem um índice de eternidade. Você tem um êxtase de eternidade. Você está na igreja e a presença do Senhor cai e você sente que você não consegue ficar de pé, que você sente vontade de sorrir, sente vontade de chorar, tudo ao mesmo tempo. O Senhor, quando Ele mostra pra gente a glória dEle, Ele mostra a presença dEle. Então quando a gente tem esse tempo de saber, eu sei, Senhor, para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Nós temos que chegar nesse lugar de saber que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Se nós pregarmos para as crianças que Jesus é amor, que Jesus vai curar, vai libertar, é bênção, é maravilhoso. Mas as crianças têm que chegar nos pais e eu sei que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que tudo que eu desejo é nada perto das palavras que Deus tem. Ter eternidade é saber que por mais que as coisas estejam ruins, por mais que eu não tenho o que eu necessito, até o necessário mesmo na nossa vida, Deus tem as palavras de vida eterna. Jesus não pode, o Espírito Santo não pode, a palavra diz que o Espírito Santo não pode desistir de quem olhou para Deus, não de quem passou do lado dele, de quem olhou. Passar do lado de Jesus é muito fácil, mas focar os olhos em Jesus é difícil. E para a gente conseguir ter o senso total, entender eternidade, nós temos que amar Jesus e ter essa certeza. Nós cremos e sabemos. Não é eu acho, eu penso. É nós cremos e nós sabemos. E quando a gente crê e a gente sabe, a gente carrega uma verdade. E essa verdade tem que ser carregada até a eternidade. Então não é igual a gente fazer uma faculdade e desistir dela na metade. Com Jesus não. Com Jesus a gente tem que ser graduado. Nós temos que seguir essa escola até a vinda de Jesus.
e até Ele nos ressuscitar, porque é isso que diz aqui, ó. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Então, mas viver com Jesus é difícil, eu não posso fazer nada. Mas no futuro haverá a eternidade, igual aquela música. Haverá um dia que a terra se abalará. Isso é crer. É acreditar que as coisas que são invisíveis são reais. E uma coisa que eu queria deixar para vocês antes de acabar esse devocional, que é o que me firma hoje, o que me faz permanecer mesmo quando eu não me sinto nem amado pelo homem, não por Deus. Eu tive experiências no meu quarto. Eu tive experiências dentro da igreja. Eu tive experiências de oração embaixo de uma árvore. Eu tive experiências de oração dentro do banheiro da minha casa. Eu tive experiências. Eu tive relação com Jesus. Eu sentei na mesa com Jesus. Eu olhei para Jesus. E isso me faz firmar. Isso me faz não desistir. E é isso, eu queria deixar esse senso para vocês. Você tem que ser igual a Jesus. Você tem que isso, você tem que aquilo. Isso é legal de falar. Todo pastor fala, todo mundo fala. Mas ensinar vocês de como permanecer é difícil. Então não é só fechar a porta do quarto. Tenham experiências com Deus. Peçam experiências para Deus. Porque quando você te perguntarem quem é Jesus, você vai saber. Porque você conheceu Ele, não porque você ouviu falar. Não é sobre ouvir falar, é sobre conhecer. Busquem ter experiências com o Espírito Santo. Porque Ele quer falar com a gente. E Jesus fala comigo através de músicas. Fala comigo através da palavra. Às vezes Jesus fala comigo através de uma criança. Ele ainda fala. Porque Jesus teve o chamado de não desistir de nenhum de nós. E é isso que eu queria deixar pra gente nesse devocional. Fiquem com Deus. E até o próximo. E busquem Jesus. E busquem a eternidade. E comenta aqui embaixo se vocês têm experiências para contar. Fiquem com Deus.